Oi! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sua ASMR. E no ASMR de hoje, a pedido de um inscrito aqui do canal, eu resolvi fazer um ASMR resenha, um ASMR que eu estou me maquiando e falando pra vocês um pouquinho de como eu conheci o meu noivo, como eu e meu marido nos conhecemos, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu acredito que o vídeo talvez fique um pouquinho longo, porque vai ser uma maquiagem um pouquinho completa hoje, tá bom? Mas desde já eu quero agradecer aos inscritos, aos novos inscritos, a todos que estão aqui apoiando o canal e principalmente deixando sugestões de vídeo, tá bom? Bom, gente, às vezes pode demorar um pouco pra eu entregar o vídeo com as sugestões, porque eu arrumo material, tá? Eu compro bastante coisa pela internet, então demora um pouquinho. Além do que eu tenho vídeos que eu costumo deixar um mês com antecedência. Então já tenho vídeos gravados um mês adiantado, tá? Então até chegar as sugestões de vocês demora um pouquinho, mas não esqueci. E o que eu não consegui fazer, com certeza eu vou deixar avisado aqui, tá bom? Então vamos lá? Obrigada. Vou deixar o nomezinho de vocês aqui, tá bom? Bom, eu já fiz um vídeo falando, acho que 2 vídeos falando, eu sempre venho falando de como eu me conheço, como eu e meu marido nos conhecemos. Ele é um dos primeiros vídeos que eu fiz. Mas eu resolvi fazer hoje porque com muito carinho, né? A pedido de um inscrito, como eu falei, e pra gente ir conversando. Une o útil ao agradável, tá bom? Então vamos lá. Ok. Bom, pessoal, vou começar aqui com a minha pele. Eu estou sem lente de contato, então vai ser um pouquinho difícil. Estou sem lente de contato, vou ter que usar um espelhinho à mão. Espelhinho de mão. Porque acabou minha lente. E aí eu já fiz o pedido dela, mas demora um pouquinho pra chegar, tá, gente? Então, como demora um pouquinho, vou ficar sem enquanto isso. Estou usando óculos, é um pouquinho difícil pra mim, porque eu tenho que olhar algumas coisas assim, detalhadas, e o óculos me atrapalha. Bom, pessoal, eu vou tirar minha sobrancelha, que tá horrível, horrorosa, horrenda. Eu tô procurando aqui. Ah, achei o meu controle da mesa. Eu quero que a luz fique uma luz bem assim agradável pra vocês e pra eu conseguir ver aqui também. Tá, então eu vou começando com a sobrancelha, que vocês já viram. Vocês já viram essa maquininha de tirar sobrancelhas? O problema, ela é boa, tira mesmo. O problema é que cresce muito rápido. Fazer o quê? Mas eu prefiro assim do que... Eu tô preferindo assim do que com a pinça. Até porque eu tô sem a pinça. Minha pinça, eu precisei jogar fora, porque ela tava muito seca, então eu tenho que comprar outra. Bom, vou
E, enfim, resumindo, tínhamos decidido vir morar em Portugal e morar em Portugal. Mas foi um plano que a gente fez durante um ano planejando. Chegando em Portugal, um mês depois, meu ex-marido pediu o divórcio por mensagem. Exatamente, ele fez isso. Enfim, foi uma situação difícil, foi uma superação. Foi uma superação, mas foi um momento muito difícil pra mim, pras crianças, que meu filho mais velho era muito apegado, enfim. Tarará, tarará. E então vou começar aqui, gente, com o Prime, tá? Prime. E aí, depois eu tava desempregada, morando com os meus pais, porque o objetivo era ele ir, conseguir o emprego, a casa e depois a gente ir, mas não rolou. Aconteceu que... E aí tá, eu tive o processo, né, de depressão, muitas coisas. Enfim, eu tava desempregada e tal. Graças a Deus, depois de um tempo eu arrumei um emprego. Me levantei com a ajuda dos meus pais e de Deus. Eu consegui me levantar, sair do buraco em que eu estava. Bom, e aí eu resolvi, então eu arrumei um emprego, fiz outra faculdade, tava começando a fazer outra faculdade, porque eu já tenho uma formação, mas queria fazer outra. Fiz vários cursos, enfim. E aí, minha filha na época mais nova tinha 1 aninho. E aí eu entrei num site de relacionamentos. Isso mesmo, no Badoo. Não sei se vocês conhecem, mas foi um site de relacionamentos que eu entrei. Eu entrei no site de relacionamentos. Depois de um ano nesse site, por fim, 2 anos depois do meu término, do casamento, né? Aí eu encontrei ele. Sei que eu tava no Badoo, ele também. E aí eu já tava cansada. Só tinha gente que não queria nada sério e mandando coisas assim, sabe? E aí eu falei, ai, já está, aqui não vai ser site pra esse tipo de coisa, sabe? Pensei. Eu queria, na verdade, o intuito não era ter alguém, senão ter alguém para conversar, sabe? Pra conhecer pessoas novas e tal. E aí ele me mandou mensagem. E a primeira coisa que ele mandou foi: Você fuma? Bem direto. Ele mandou em castelhano, porque eu no meu site, quando eu coloquei o Badoo, eu não coloquei uma região específica. Então abrangiu várias pessoas do mundo todo. Pegou pessoas da região do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Mato Grosso, pegou do Brasil todo, mas também fora. E aí eu conversava com pessoas do mundo todo, praticamente. Conversei com pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, também da Espanha, enfim. E do Brasil, claro. E aí ele me mandou essa mensagem. Eu falei, meu Deus, esse cara é louco? Falei, esse cara é louco? Como assim? Primeira coisa que ele me pergunta é se eu fumo. Claro que não. Aí eu falei, não. Aí eu não ia responder. Foi bem no dia que eu ia excluir o Badoo. Foi o dia que eu falei, não dá, não quero mais. Aí eu falei, não, mas eu vou responder esse cara. Porque ele tá de brincadeira com a minha cara, né? E isso foi no dia 5 de abril. E foi a 1h da manhã no Brasil. E aí, não, às 10 horas da manhã no Brasil. E aí eu tava assim, tomando um frisante, um espumante lá, né? Um frisante, que era Freixenet.
Freixenet é espanhol, né? Até então eu achava que era espanhol, mas depois eu descobri que não, que ele é catalã, que ainda inclusive tem aqui perto onde eu moro, é a vinícola aqui onde eles fazem, né? Onde faz o plantio das uvas e faz o Freixenet, a cava, chamam de cava. Mas isso eu descobri depois. Enfim, eu tava lá tomando meu Freixenet e tal. Aí eu falei, eu vou responder esse cara que eu excluí, porque ninguém merece, né? E respondi. Falei, claro que não, em espanhol. E aí conversa vai, conversa vem, conta um pouco da... Aí a gente começa a desenrolar a conversa, sabe? Aí ele falou, não, é porque você é aqui da Espanha, tal. Eu falei, não, sou do Brasil. Ele, porque tá aqui, não sei o que. Eu falei, não, mas aqui não pega a minha região. Ele, tá. Aí ele falou, não, eu perguntei porque muita gente fuma. E realmente, gente, não, todo lugar que você olha, só vê gente fumando aqui. Impressionante. Bom, passei o Prime, gente, agora eu vou usar. Comprei. Ai, tava precisando muito. Buchinhas. Ai, maravilha. Então eu vou fazer vou passar a base, tá? A queridinha Maybelline. A Maybelline. Então, onde eu tava? Perdi o fio da meada. Então. Aí ele falou, não, é que muita gente fuma, não sei o que, e eu não fumo. E é o primeiro requisito, né? Falei, não fumo. E aí, conversa vai, conversa vem, tal. Gente, eu só sei que... Aí ele me contou tudo aqui, né? Eu falei tudo um pouco de lá. Eu só sei que essa conversa durou horas. Horas. E aí... Aí ele falou do Freixenet. Eu falei, nossa, eu tô tomando um Freixenet agora, mandei uma foto. Ele não acredita. Falei, ele sabia que é daqui, da região da Catalunha? Falei, sério? Ele falou, é. Falei, nossa, que coincidência. Falei, é o meu vinho, é o meu cava favorito. Ele, pois é, daqui. Enfim, e eu desde muito nova, sou super fã da Espanha. Mas eu não conhecia muito a questão da Catalunha, né? Como que é, né? O leigo, pessoa leiga, né? Mas daí, enfim. Gente, eu só sei que depois a gente não parava todo santo dia, a gente conversava. Todo santo dia. E o horário muito diferente. Ele foi muito, assim, perseverante, sabe? Ele foi uma pessoa, assim, muito... eu lembro que ele também me fez uma pergunta, porque somos 13 anos de diferença. Eu tenho 30 anos, mas quando eu conheci ele eu tinha 28. E ele tinha 42 anos. Hoje ele vai fazer 42, 41, eu acho. Ele tinha 41. Eu sou péssima em matemática. Ele tinha 41 e eu 28. Hoje eu tenho 30. Ele vai fazer... Vou fazer 31, ele vai fazer 44, se não me engano. Enfim, somos 13 anos de diferença. E ele falou, você não se importa, né, e tal. Falei, não. Falei, a idade é só um número. O que importa mesmo é a relação das pessoas, né? O que as pessoas têm no coração. E a idade é a idade. Eu fiquei com uma pessoa da mesma idade que eu e hoje não damos certo. Então, tudo é relativo. E foi conversa vem, conversa vai, gente. Eu só sei. Vou passar com a mão mesmo. Depois eu venho com a esponjinha. E aí a gente não parou mais de conversar. Sabe? A gente conversava muito todos os dias. E aí, depois de não sei quantos meses, eu falei, eu te amo pra ele. Porque a gente conversava muito assim e tal. Aí eu falei, eu te amo. E ele também tinha saído de um relacionamento muito conturbado, que durou também ao mesmo tempo que o meu, 7 anos, mas eles não tiveram filhos, né? Enfim.
E aí eu disse eu te amo, depois demorou um pouquinho pra ele dizer, e ele disse também. E foi quando a gente decidiu, por fim, nos conhecermos, mas a gente fazia todo dia ligação de vídeo, chamada. Eu inventei a cesta do filme, que era a cesta que nós escolhíamos um filme, uma cesta minha, uma cesta dele, e a gente assistia, que a gente sincronizava e assistia. Sexta-feira do cinema, Cinelove. Ele conheceu meus filhos e tal, por tudo na internet, sabe? E aí foi quando ele falou, você não quer vir pra cá? Eu falei, claro. E aí a gente combinou tudo certinho, sabe? E foi quando ele pagou a passagem pra mim. Mas isso, gente, não foi na loucura, tá? Eu não conheci ele num dia e foi no outro. Isso durou 6 meses. É pouco, vendo por esse lado. Mas parecia que a gente se conhecia há anos, mas conhecemos tudo. Ele conheceu meus pais, eu conheci os pais dele, tudo pela internet, sabe? E aí, então, foi quando eu, na cara e na coragem, vim 6 meses depois. Vim pra cá pra passar as férias, eu tava trabalhando. E vim. Nos conhecemos, foi incrível, gente. Incrível. Quando eu vi ele pela primeira vez na minha direção, no aeroporto, eu fiquei com o coração acelerado. Ficou doido, assim. A gente se beijou, né, claro. E aí a gente ficou assim, meio com vergonha um do outro, mas ele tinha. A gente ficou num hotel bem legal. Foi em outubro de 2023. Fiquei 40 dias aqui. Era pra eu ficar 30, só que daí eu adiei minha passagem pra ficar mais 10 dias. Fiquei. E nessa a gente foi pra vários lugares e tal. E aí a gente falou, o que acha da gente morar junto e tal, né? E ele falou, você quer vir morar comigo? Você, as crianças e tal? Eu falei, sim, eu gostaria. Tal. A gente já tava namorando, já estávamos na relação e tal. Conversei com os meus pais, conversei com os meus filhos. E claro, não dava para as crianças virem porque foi um experimento, gente. Aí eu sempre falo isso porque existem muitas pessoas que julgam. E a questão é que eu não podia trazer eles logo de início. Eu tinha que ver como ficaria a minha relação com ele. Não podia apostar tudo assim. E eu tinha que arrumar documentação, como eu disse, para um emprego. Então, é começar uma vida do zero. E foi assim, foi feito. Eu voltei pro Brasil em 2023, em novembro. E logo em seguida comprei a passagem ainda pra vir. Eu comprei, não foi ele. Eu comprei a minha passagem. Passei o Natal com os meus filhos. Fui explicando pras crianças, pros meus filhos. Olha, agora a gente vai morar em outro país. Mas a mamãe tem que ir primeiro. Mamãe tem que casar com o parceiro da mamãe, o Sesc. Falei o nome, né? Mamãe tem que casar com ele. Tem que arrumar os documentos e preparar um lugar pra vocês também poder ir. E eles entenderam super bem. Até porque eles sempre moraram com os avós. Eu sempre morei desde quando eles são pequenininhos com os meus pais. Então também tinha que preparar eles. Não dava pra tirar eles logo assim dos avós, sabe? E tinha escola e tudo mais. Pra um adulto já é difícil, mas pra uma criança, imagina. Outra língua, outra cultura e tudo mais. E vim e deu certo. E quando foi em abril de 2024, ele me pediu em casamento. Me pediu em noivado. Ficamos noivos. Me pediu em casamento. E quando foi setembro de 2024, casamos. Mas quem veio falando assim pensa que foi fácil, mas não foi, gente. Foi um processo difícil. E claro, ficar longe dos meus filhos foi a pior. Mas ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que gosta de criança, porque no antigo casamento dele, a ex dele tinha 2 crianças, então ele também esteve com as crianças. Então ele, além de tudo, também é professor. Então, somos muito parecidos. Ele é professor, eu sou professora. Sofremos bastante nos nossos relacionamentos, sabe? Coisas assim. Temos muita coisa em comum, apesar da idade ser bem distante mais ou menos. Quando é mais novo, parece que quando eu tiver uma idade de 40 e ele 50, não vai parecer tão distante. Mas
É isso, não afetou em nada. Foi assim que a gente se conheceu. As crianças adoram ele. Pessoalmente nunca viu, porque depois que eu vim pra cá, a gente não teve a oportunidade de ir pro Brasil, porque eu preciso do documento. Porque se eu voltasse pro Brasil sem os documentos, era um risco, corria o risco de eu ficar lá. Então foi quando eu casei, nos casamos, e agora eu tirei a documentação. Agora eu não estou mais ilegal. Tenho as documentações, então agora que nós vamos viajar pro Brasil, ele vai conhecer as crianças, vamos passar um mês lá, e aí eu vou trazer as crianças comigo. Mas ele gosta das crianças, ele conversa com as crianças, isso é muito, muito bom. Bom, gente, eu passei aqui. Agora eu vou vir com a minha esponjinha aqui. Mas antes eu vou aqui com... Eu vou limpar minha mão. Então foi assim. Foi bem resumidão, porque senão ia ficar muito... O vídeo já vai ficar longo, extenso. Mas foi isso. Ele é uma pessoa boa, mas o que eu falo pra vocês, gente, não saia aí na internet aceitando qualquer doido, tá? É meio contraditório, mas eu sempre falo, eu ouvi muito bem, conversamos bastante, sabe? Tivemos bastante afinidade, conversamos, falamos muito sobre a vida um do outro. E claro, foi Deus, pra mim foi Deus, a pessoa certa no momento certo. Tem gente que fica 7 anos e não dá certo. E tem gente que se conhece há 7 meses e fica pra uma vida toda. Então nunca é questão de tempo, tá? Eu também costumo dizer isso. O tempo é bom? É. Adquire experiência? Sim. Mas em questão de relacionamento a gente nunca sabe. Então eu e ele nos damos muito bem. E eu tô numa fase muito assim da minha vida diferente. Não só porque eu estou morando aqui em um país novo, com uma língua e tudo mais, mas porque gente, deixa eu pegar aqui o negócio. Mas porque eu tirei muita lição, sabe? Eu tive muito... Então, eu tô feliz. E meu casamento antigo era muito conturbado. Mas enfim, temos os filhos. E eu amo meus filhos mesmo. Bom, pessoal, como eu peguei... Ai, deixa eu... Vou tomar uma água, gente. Aqui. Coloquei gelo aqui. Coloquei gelo aqui. E eu vou colocar água com gás. Porque eu adoro essa água com gás. Olha, tá geladinha. Calor aqui, maravilhoso, gente. Ai, eu tenho que repetir isso toda vez que eu falo um vídeo. Porque... Adoro. Eu sou do país tropical, né? País Brasil, né, gente? A gente gosta de frio, de calor. Pelo menos eu gosto. Não vou generalizar. Água com gás. Deixa eu... Olha só. Escutem. Ah, esse somzinho de água. Nossa, tá bem cheio. Vou colocar aqui dentro. Ai, Deus. Bom, então eu vou abrir aqui e estrear umas... Ai, então é isso, gente. Nossa, pra abrir isso eu esqueci de pegar a tesoura.
Foi assim que eu e meu marido nos conhecemos. E hoje estamos aqui. Gente, eu acho que eu vou ter que pegar uma tesoura, porque... Ah, não, eu tenho aqui. Tesourinha pra tirar a sobrancelha. Eu tô ceguíssima. Que fofinhos, gente, que fofinhos. Vou usar esta. Então eu vou umedecer ela. Bom, é como eu tava dizendo, então não cai na loucura de acreditar em qualquer coisa, tá? É água, gente. Pura água. Umedeci. E agora eu venho aqui. Não caio na besteira, gente. Tem que tomar muito cuidado. Eu digo isso porque, graças a Deus, Mas não é assim, né? Ai, porque com fulano aconteceu, comigo também pode acontecer igual. De conseguir a sorte. Eu acho que é no momento certo. Deus prepara. Pra mim, eu tive a bênção de encontrar alguém que gosta de mim, que me respeita, que me ama, sabe? Então... Mas a gente vê muita coisa acontecendo, né? Com relacionamento, pessoas à distância. Eu acredito na relação, à distância ou perto, mas temos que tomar cuidado, né? Não dá pra acreditar em qualquer um que nós vemos. Então... deixar na mão de Deus. Bom... Nossa, eu tenho que comprar... Gente, eu tenho uma olheira, assim, um olho muito fundo aqui. Bem fundo, sabe? Bem assim, escuro. E eu já fiz de tudo. Não sei o que pode ser. Dormir com maquiagem eu não durmo. Não sei o que. Enfim. Vou fazer minha sobrancelha. Então é isso. E aí agora nós vamos para o Brasil. Não vejo... Ai, gente, quero comer churrasco. Ai, eu preciso de churrasco. Mas antes nós vamos ter lua de mel, porque nós não tivemos, porque eu não podia viajar sem os documentos. Então agora eu posso. E vamos para a lua de mel antes de mais nada. Vamos a um país. A minha famosa paletinha. Quero comprar tudo no Brasil. Quero comprar maquiagem, quero tudo. Ai, mas velho, você tem make aqui. Ah, eu tenho, mas eu também gosto das maquiagens do Brasil, gente. Para com isso. Adoro. Sabe? Adoro mesmo. Eu não tenho essa mania de... Sabe? Não. Eu sou bem simples, gente. E meu marido também é bem simples. Somos dois simples. Bom, agora eu vou fazer aqui a minha sobrancelha. Eu também umedeci o pincel. Porque pra aderir melhor. Então, eu já conheci muitos lugares na Catalunha, gente.
muitos lugares mesmo. Deixa eu tomar mais aqui, porque eu não... Mas ainda falta, né? Porque a Catalunha não é pequena não, gente. Ela é grandinha. E a história é incrível. Não é puxando o saco, não. Mas a história é incrível. São pessoas com uma cultura sofrida, que teve a ditadura. E que foi... Ah, vocês sabem, eu já falei sobre a história da Catalunha pra vocês. E... Inclusive, a minha sogra é historiadora. Ela me contou bastante coisa. E ela viveu na época da ditadura. E se a gente souber realmente a história, é triste. Imagina você ter que perder a sua identidade. Perder a sua cultura é perder a sua identidade, gente. E eles foram proibidos de falar catalão. Só podia falar em castelhano. Só em espanhol, gente. Imagina. Nas escolas não podiam aprender. Que isso? E eu vou falar bem a verdade aqui pra vocês. Eu apoio. Eu apoiaria e apoio a Catalunha ser um país. Pronto, falei. Por que não? Se Andorra, que é um país que é uma bem pequenininho, foi, por que não? Espanha, por que não Catalunha? Então, gente, Andorra é um país pequeno. Por que não? Ah, mas porque senão vai perder, né? O lado do turismo, que é o lado do Barcelona. Ah, vai perder. Eu super apoio. Eu conheci a história de perto. A história, assim, agora, né? Conheço pessoas que sofreram a ditadura. E está. Sabe? Não sou o tipo de pessoa que vou ficar... Ai, não. Eles merecem. Já tem a língua, tem os seus costumes. E é isso. É que... Gente... Nossa, minha sobrancelha tá... Eu preciso fazer uma hidratação no meu cabelo, porque a água aqui, gente, é horrível. Tem muito calcário. E quebra o cabelo. Quando eu cheguei, eu fiz uma hidratação, né? Quando eu vim a segunda vez. E falei, vou toda. Gente, meu cabelo caiu bastante. E não é mentira. A água da Europa é podre. Desculpa, mas é podre, gente. Que isso? Que isso? Nosso cabelo fica todo quebradiço. Meu tá. Situação de miséria. Expressão de miséria. E eu tenho medo de ir nos salões daqui. Eu não confio muito. Eu quero ir no Brasil. Porque no Brasil eu fazia depilação de cera. Aí eu vim pra cá. A primeira experiência que eu tive foi péssima, gente. Horrível. Péssima. Odiei. Aí eu fui e comecei em outros. Por fim, achei um em Barcelona, que é muito bom. Então eu sempre tenho que estar indo pra Barcelona. E, inclusive, comecei a fazer a depilação a laser lá também. Cansei de fazer depilação a cera e falei, vou fazer depilação a laser. Mas, gente, não se compara, tá? Não se compara. Tô puxando o saco do Brasil? Não. É verdade. Questão de estética, questão de coisas assim, o brasileiro manda bem e já está. Minha opinião, e quem concorda bem, a gente tem direito de discordar. Mas pra mim, é assim. Eu não gostei. Não gostei da forma que fizeram. Então,
Então agora achei uma, como eu disse. Mas o cabelo ainda não tive coragem. Não tive coragem mesmo de fazer alguma coisa. Bom, gente, eu acho que é isso. A minha sobrancelha é uma coisa porque eu sou muito perfeccionista, vocês sabem disso. Só que às vezes não sai como eu gostaria. Olha só. Mãe de Deus, eu tô sem lente. Eu não consigo. Gente, desculpa se o negócio estiver errado, hein? Me perdoem, eu tô sem lente de contato. E não dá pra pôr o óculos. É isso, vai ficar assim. Ok, feito a sobrancelha. Dá uma penteadinha nela aqui. É isso. Agora eu vou para os meus olhos. Eu vou fazer uma sombra. Maravilha, linda. Tudo com o dedo. Tudo com o dedo, porque... meus pincéis estão parecendo, não sei, estão numa situação de miséria também. Tá bem precário. Essa maravilhosa. Ela mesma, a minha queridíssima. Eu comprei. Ai, que fofo. Olha essas cores, gente. Olha essas cores maravilhosas. Magníficas. Adoro. Agora eu vou usar esse aqui. Então eu vou colocar. Talvez eu seja ousada e coloque uma cor mais escura. Talvez. Vamos aí, então, com o nosso dedinho. Meu dedinho. Eu acho que eu vou tacar um rosa aqui. Não. Acho que eu vou de azul. Ou preto. Acho que eu vou de preto. Vamos de preto. Preto, 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 preto. Bem pretão, carvão mesmo. Bem carvão. Mãe de Deus, acho que eu exagerei no carvão, hein? Acho que eu exagerei. Tirei um pouco. Eu tô aqui com o meu sempre. E vou aqui no cantinho externo. Aqui, bem aqui. Vou passando aqui maravilhosamente. Gente, não é uma make profissional, tá? É bem amadora. É porque eu gosto mesmo de fazer maquiagem. Olha que preto, preto. Preto bem preto. Preto bem preto. Do outro lado. Agora do outro ladinho aqui. Colocando aqui no canto externo da minha pálpebra. Pálpebra móvel. Eu acho que meu marido chegou. Ele tinha ido na escola. Eu disse que falei pra vocês que ele é professor, mas ele também ele é professor e empresário. Eu acho que ele tinha ido lá fazer uma reunião, mas eu acho que ele já chegou. É quando ele vê a porta do estúdio fechada, ele não entra, gente. Ele é muito fofo. Muito fofo mesmo. Vou pegar outro disquinho aqui. Tô escutando uns barulhos. Tec, tec, tec. Talvez é ele que tenha chego mesmo. Olha lá, bem preto. E aí, eu vou vir com outra cor, mais meio termo. Que agora eu não sei. Talvez esse... eu vou vir com esse azul. Esse azul. E ele é bem cintilante, gente. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso. E eu vou vir aqui também. Encontrando esse preto. Eu não sei pra onde que eu vou com essa make, mas me deu vontade de fazer. Talvez eu tire foto. Aí eu vou aqui, ó. Sabe? Ai, vai ficar magnífico. Parece um roxo. Mais uma vezinha. Aqui de novo, ó. Gente, o que eu queria falar pra vocês
estou indo ao Brasil e eu quero fazer um desafio pra vocês. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar melhor sobre o desafio. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou voltar. E por agradecimento a vocês que estão me acompanhando e querendo e ajudando o canal a crescer, eu gostaria de também dividir com vocês esse momento, essa minha ida, sabe? Eu vou falar mais a respeito no outro vídeo, então fiquem atentos que vai ter surpresa, tá? Maravilhosa essa cor azul, gente, olha aí, maravilhosa. Agora eu vou vir com essa daqui. E vou colocar aqui no cantinho interno, tá? E vamos lá. Eu tô sempre limpando o dedo, viu, gente? Olha que cintilante. Olha isso. Olha essa cor. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque ela é bem... Olha. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ela é maravilhosa. Vocês vão ver no meu olho. Eu vou passar com o dedinho. Então fiquem atentos aos próximos vídeos que eu vou falar sobre isso, eu vou trazer sobre isso. Falar mais sobre a respeito disso, tá? E acreditem, vai ser bem legal. Não vou falar agora porque ainda eu preciso ver como vai ser, como eu tenho que fazer isso. Mas vai acontecer, gente. Vai acontecer, tá? Nossa, essa parte aqui não ficou muito boa, não. Agora. Não, as três cores combinam. Só não quero parecer a Mortícia. Caras e bocas aqui, né, gente? Dou um encontrinho aqui com essa cor. E vou subir um pouco na minha pálpebra aqui abaixo da sobrancelha. Olha lá. Não sei como vocês estão vendo. Tem outra cor ali que eu gosto muito. Eu vou pegar esse pincel aqui, mais fofinho. E aí eu vou vir aqui e ó, esfumar. Quero esfumar isso aqui. Aqui. Esfumando aqui o cantinho. Onde tem a cor preta, a cor azul e tudo mais. E é isso, olha. É um azul preto e essa cor mais aqui. Mas eu acho que eu vou usar. Eu gosto dessa, mas tem uma da outra paleta que eu amo, que eu gosto mais. Que eu vou passar a usar ela. Tá, gente, vamos lá, então. Depois eu coloco ela. Agora eu vou fazer aqui meus cílios. Ok, deixa eu arrumar um pouco o microfone, pessoal.
aqui, eu quero ele mais assim. Aí, agora. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Embaixo eu devia fazer também. Então eu venho aqui fazendo assim pra ficar melhor, ó. Ó, gente. Nossa, isso aqui dá um volume que vocês não têm noção. Bom, vocês vão ver como funciona o trem aqui. Que assim eu passo. E aí eu venho aqui. Minha barriga tá fazendo barulho. É fome, eu acho. Olha a diferença de um olho pro outro. Tão vendo? Direita, esquerda. Muita diferença, né? E se você continuar passando, ele dá mais volume. Gente, tô de pijama ainda, tá? Porque, como eu digo, pra colocar outra roupa, eu prefiro ficar de pijama pra sujar, porque se sujar, suja essa. Não é uma roupa que eu vou sair, óbvio. Então vamos lá, ó, de novo aqui. Aqui tem um lado, aqui tem mais. Aqui desse lado. Aí, ó. Bom, teve uma coisa também que falar sobre assuntos sobrenaturais que aconteceu comigo. Nunca. Nunca aconteceu comigo coisas sobrenaturais, gente. Graças a Deus. Que eu tenho medo dessas coisas. Então eu não tenho nada pra contar sobre a respeito disso. Então por isso que eu escolhi o tema. Como eu conheci meu marido. Como eu e ele nos conhecemos, né? Porque não conheceu sozinho, mas... Então, porque eu não tenho. Sinto muito. Eu não tenho, não. Mas tem muitas histórias como de vida, sabe? Ui, quase que enfiei dentro do meu olho. Que isso, Su? Nossa, gente, quase que eu fiquei cega aqui agora. Impossível isso. Nossa, não fui piscar e coloquei o negócio dentro do olho. Cega também não, mas que exagero meu, mas... Jesus amado. Então, aqui desse lado. Tenho muitas coisas de vida pra contar. Mas isso pode ser pra outra hora. Eu acho que é meu vizinho, acho que não é meu marido, não. Meu marido não faz esse barulho pra entrar. Ele vê que eu tô gravando, ele parece que fica uma estátua. Muito fofo. Aí, gente, o que vocês acharam? Colocar embaixo também? Mas eu devia colocar um pouquinho de cor embaixo, né? Vamos colocar um pouquinho de cor embaixo. Meu Deus, meu olho ficou assim. Mas, ó, mas daqui a pouco sai. Vou usar esse outro. Ah, eu tenho um mais fino ainda. Que é esse. Olha como tá. Olha o estado do meu. Eu tenho que comprar outro. Isso aqui não é coisa boa, não, gente. Desculpa, mas isso aqui não é coisa boa. Não é coisa boa. Esse aqui. Vou passar embaixo aqui, gente, ó. Aqui embaixo. Encontrando com o outro. Tipo aqui no meio. E na beirada o preto.
aí depois eu esfumo. Do outro lado a mesma coisa. Aqui. Aqui. E depois eu venho com o preto aqui e encontrando com esse azul. Ops, olha onde eu chego. Ah, depois eu limpo, deixa secar que eu limpo, é melhor. Aqui pra não ficar meio vazado. Pronto. E agora eu venho com o outro e vou esfumar. Assim. Eu tenho que comprar um corretivo. Sempre falo isso e não compro. E cadê a esponjinha? Vou arrumar aqui que caiu um produto. Aqui. Bom. Aí. Tem um espelho aqui também. Que eu falei que eu ia fazer. Ah, vou terminar de passar aqui embaixo. Vou passar embaixo aqui no olho. Não muito. O essencial. Pronto. Ficou assim. É isso. E pra finalizar, eu vou vir aqui com o meu pó que eu comprei. Vocês viram ali no vídeo do ASMR no carro. Esse. Comprei um novo porque o meu tava vencido, pelo amor de Deus. Eu tava num apego com aquele. Mas eu vou fazer um contorninho aqui, gente. Deixa eu pegar. Essa paleta que eu adoro demais. Demais, demais, demais. De 38 cores. Vou fazer aqui um breve contorno. Ai, esqueci meu pincel de contorno. Está no quarto. Pois é, então não vou fazer. Não dá, porque não dá pra fazer com a mão. Ah, mas dá pra fazer, eu acho que com a esponjinha, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver como fica. Vou colocar aqui no meu colo, se não ficar horrendo. Aqui, ó. Talvez assim. Não sei se vai ficar como vai ficar, gente. Tá. Tem aqui pra passar embaixo aqui. Um iluminador. Pra passar abaixo dos olhos. No nariz. E esfuma isso aí. Aqui também no arco do cupido. Um iluminadorzinho aqui.
Eu tenho outro também, mas esse é em pó. Aqui no nariz. E agora eu falei que eu ia passar aquele que eu gosto muito. Inclusive vocês falaram, nossa, que linda essa maquiagem. Que é o que eu uso, que eu costumo usar. Que é esse aqui não. Esse aqui. Ele é mais... Ele brilha mais. Eu gosto mais dele porque ele brilha mais. Olha, ele aparece mais. Vocês vão ver a diferença. Vou mostrar pra vocês a diferença. Ó, a diferença de um olho desse que eu passei pra esse que eu não passei. Ele brilha mais esse. Ah, eu gosto de coisa brilhosa, gente. Vou vir aqui. E hoje de janta eu vou fazer yakisoba. Me deu vontade de comer yakisoba, mas caseiro, não de comer no restaurante. Quero fazer em casa. Então vou fazer. Eu sou o tipo de pessoa assim, me inventa de fazer, olha essa receita na internet, vou fazer. Não tem preguiça não. Bom, gente, então é isso. Quer dizer, isso não. No olho é isso. Vou passar um blushzinho aqui também, pra ficar uma coisa mais rosadinha. Bem leve. Tipo assim, aqui. Nossa. Rosada, né? Uma coisa pra não parecer que tá... É isso. O que vocês acharam? Comenta aqui, gente, o que vocês acharam dessa make. Ok. Agora eu vou passar um contorno nos meus lábios. Olha meus dedos. Aqui em volta. Ai, não. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. E aqui, tudo em volta. Esse espelhinho não é bom. Aqui. Esse lápis tá pequenininho. Eu tenho que comprar outro. Bom, antes de viajar, eu vou comprar algumas coisas. Que eu tenho que comprar presente também pra família, né? Eu conversando com meu filho ontem. E eu mandei mensagem pra minha mãe, né? Mãe, eu vou levar presente pras crianças, assim, assado pros meus sobrinhos, né? E pras crianças, pros meus filhos. E aí eu falei, mamãe, não conta pras crianças. A minha mãe contou pras crianças. Por quê? Porque ontem, na hora que eu tava falando com meus filhos, a minha filha menor, de 5 aninhos, disse, mamãe, o que você vai trazer de presente pra nós? Gente, eu falei, quem disse que eu vou trazer presente pra vocês? Quem contou? Não, ninguém, ela rindo. Eu falei, contou sim, né? Foi sua avó que falou, né? Foi. Como criança inocente, né? Contou que a avó ia trazer presente, gente. Bom, eu vou passar esse lip balm. É pra... Minha boca tá ressecada, então toda vez que eu passo um batom, passo ele embaixo e outro batom em cima. Porque geralmente resseca. Eu achei uma rede da risada.
Pior foi minha mãe, né? Contar pra ela, achar que ela ia guardar segredo. Enfim, vou passar este que vocês sabem que eu adoro. Da NYX. Eu não sei falar direito esse nome, não. É NYX, é da New York, né? Nem ligo. Enfim, eu gosto dele porque ele é bem brilhinho. É um gloss. Achando que ela não ia contar e ela contou. E eu não vou levar presente, não. Ai, Deus. É porque eu também não gosto que fala, porque se acontece alguma coisa, né, e eu não posso levar. Não sei se para na alfândega, sei lá. Então eu prefiro não falar nada do que falar uma coisa e deixar com expectativa. Bom, gente, agora eu vou vir com um pó que eu esqueci. Inclusive, eu esqueci. Vou usar ele pela primeira vez. Tá até com uma borrachinha aqui. Um plastiquinho aqui. Aqui. Pode tirar aqui, gente, o plastiquinho. Como eu falei, eu não tô com o meu pincel aqui, tá ali no quarto. Eu vou usar a esponjinha pra tudo. Aqui. Vou usar essa que eu já estou começando com ela. Pra selar tudo isso aqui e dar um efeito mate e segurar por mais tempo a maquiagem, né? Aqui. E não craquelar também, é importante. Vou passar um pouco mais aqui. Olha lá, passando tudo aqui. Pra deixar um efeito mais natural. Aqui. E é isso. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acharam da make? Deixa eu colocar o meu óculos, porque, tá vendo? Depois esconde metade. Vou colocar meu óculos pra ver como ficou. E aí, o que vocês acharam? Adorei, gostei, gente, gostei bastante. Aqui, ó. Ixi, já tá saindo. Aí. O ruim do óculos é isso. Ele esconde. Ele esconde. Eu vou acender a luz aqui. Olha só a diferença. Como que a gente maquia sem luz? Arameva. É isso. O que vocês acharam? Faz assim pra ver se tem batom aqui dentro pra não uma coisa aos dentes. Olha. Ai, meu pai. Esse é de abacaxi, mas não tem muito cheiro de abacaxi. Que bom.
eu acho. Ok, então foi isso, gente. Não vou colocar esponjinha aqui, senão vai sujar as demais. Me diz aí o que vocês acharam da nossa make. Toda vez que eu passo maquiagem, me coça aqui. O que vocês acharam, gente? Conta pra mim aí. Né? Ficou ruim de tudo, não. Ficou ótimo. Bom, eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui. Meu fixador de maquiagem. Não sei onde eu coloquei. Desapareceu. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da make de hoje, do SMR de hoje, da conversa que tivemos hoje. Tá bom? Obrigada mais uma vez pela sugestão do vídeo. Tá? Deixa eu... Desculpa, gente. Eu anotei aqui o nome. E eu vou falar o nomezinho. Porque eu quero fazer questão de falar o nome da pessoa querida que tá como @baby. @baby. Então um beijo pra você, um abraço. Obrigada pela sugestão do vídeo, tá bom? E continuem mandando aí as sugestões, tá bom? E pra quem aí tá deixando um engajamento no canal, comentando, compartilhando, se inscrevendo, um beijo pra você. Obrigada, meu sincero agradecimento. Então, obrigada. Até o próximo sua SMR. Deixa o like pra mim.